Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a nossa segunda aula de CodeGuider para iniciantes. E nesta aula nós vamos entender um pouquinho a estrutura de diretórios e vamos entender um pouquinho mais sobre o padrão MVC de projetos também. Essa segunda aula ainda vai ser basicamente teoria, de prático vamos ter muito pouca coisa, porque a partir da próxima aula sim a gente vai começar a trabalhar, a gente vai pôr a mão na massa, digamos assim, e criar o nosso primeiro exemplo utilizando o CI. Bom, primeiramente então vamos entrar aqui no nosso projeto. Temos no nosso projeto aqui três pastas que vêm por padrão junto com o CI. Quando eu me refiro a CI, eu estou falando de CodeGuider, claro, para facilitar um pouco, não ficar repetindo sempre o mesmo nome, para ficar mais prático um pouco também, vou me referir sempre a CI quando a gente falar em CodeGuider. Vamos entender primeiro a pastinha User Underline Guide. User Guide é a pastinha que você acessa através da URL aqui. Você acessa User Underline Guide, você tem o guia do usuário do CI. Então aqui em Table Contents você tem toda a estrutura da ajuda, da documentação, toda a documentação de todas as classes, de todos os helpers, de todos os tópicos de uma maneira geral. Então tudo você tem explicado aqui no User Guide. É muito importante que você saiba procurar informações dentro do User Guide, porque você vai precisar, cedo ou tarde, você vai precisar procurar alguma coisa e você vai achar a documentação muito bem elaborada, muito fácil de ser utilizada. Então, estudem o User Guide, ao menos algumas das classes aqui, deem uma olhada para vocês entenderem como é exposta a informação aqui dentro. User Guide de qualquer item que você esteja aprendendo, ele é leitura obrigatória, tá? Não se contente só com as aulas que o Ricardo faz, não se contente só com o material que você achou no site do Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinha, por exemplo, tá? Estudem o guia do usuário, que é a documentação oficial, e é lá que vocês vão achar a maior parte das informações. Então, estudar o guia do usuário é obrigação para quem quer aprender a utilizar qualquer ferramenta, qualquer framework, qualquer sistema hoje em dia, tá ok? Vamos então para o nosso Aptana Studio, pastinha User Guide. Logicamente, quando você for desenvolver uma aplicação, a pasta User Guide você pode tirar ela fora. Como a gente está estudando, vamos manter a pasta aqui dentro. Depois do User Guide, subindo um nível, no mesmo nível nós temos a pasta System. A pasta System é a pasta do CI. Jamais alterem qualquer coisa na pasta System, certo? Tudo que vocês forem desenvolver, o site de vocês, tudo que vocês fizerem, vai ficar dentro da pasta Application, ok? A pasta System é a pasta do sistema. Por exemplo, quando o CI for atualizado para uma versão mais nova, você pode atualizar todos os seus sistemas apenas alterando a pasta System e vendo se você precisa fazer alguma outra alteração em outro arquivo do sistema. Basicamente, os upgrades afetam somente a pasta System. Dentro da pasta System, nós temos a pasta Core, que é o núcleo do sistema, é ali que estão todas as funções, é o coração, digamos assim, do CodeGuider. Então, a pasta Core é o núcleo do nosso sistema. A pasta Database contém as funções relativas a banco de dados. Então, todas as rotinas de interatividade com o banco de dados estão armazenadas aí dentro. A pastinha Fontes tem todos os arquivos de fonte que você pode, inclusive, colocar arquivos extra de fontes aí para serem utilizados nos seus projetos. A pastinha Helpers, a gente vai aprender mais sobre Helpers depois. Um Helper é um ajudante que facilita a criação, por exemplo, de formulários, de calendários e assim por diante. Então, são funções em forma procedural, não em forma orientada a objetos, que facilitam aí na criação e edição de determinados elementos de páginas web. A pastinha Language tem todas as traduções, as linguagens do seu sistema, da sua aplicação. Mas quando você for, por exemplo, utilizar uma outra language, você não vai alterar a pasta System. Lembrando novamente, a gente tem a pasta Application, que é onde vai ficar a nossa aplicação. Então a pasta Language tem a linguagem, os arquivos de tradução do sistema, mas você pode utilizar outra pasta para traduzir isso que a gente vai ver no final da aula.
E a pasta Libraries são as bibliotecas que o CI utiliza para facilitar a nossa vida como desenvolvedores. Por exemplo, uma biblioteca para manipulação de sessões, uma biblioteca para manipulação de requisições JSON, para manipulação de calendários, para paginação. Então tudo isso são libraries ou bibliotecas. Essas bibliotecas aí a gente vai aprender a utilizar as principais, alguns exemplos simples, e vocês vão ver que elas são muito úteis no dia a dia quando estamos desenvolvendo um projeto. Então basicamente essa é a estrutura da nossa pasta System. Vamos então agora para a nossa pasta Application. Abrindo aqui você pode ver que o leque de pastas no interior dessa pasta Application é um pouco maior. Então vamos entender as principais aqui. Iniciando em ordem alfabética, temos a pastinha Cache, a primeira pasta dentro de Application. A pasta Cache é onde ficam armazenadas todas as consultas que forem colocadas em cache se você habilitar essa função do CI. Então o cache, por exemplo, quando você faz uma consulta no banco de dados, imagine um blog. Um blog, você entrou uma pessoa lá no blog, acessou o blog, ele vai trazer uma listagem de posts. Então, se você habilita o cache, a pessoa entra no blog, essa consulta, essa listagem de posts, ela é armazenada em cache, ou seja, um arquivo de texto dentro da pasta cache. Ela vai lá no banco de dados, pega as postagens e armazena no cache, no arquivo de texto. Quando a segunda pessoa acessar o blog, o CodeIgniter vai ler o cache e não o banco de dados de novo. Então existem prós e existem contras de se utilizar o sistema de cache. Um dos prós é que a sua aplicação fica muito mais rápida, porque ela não fica fazendo tantos acessos ao banco de dados. E o contra é que daqui a pouco você fez uma publicação nova, ela não vai surtir efeito no cache. Tudo isso é configurável, você tem que criar funções para que o cache seja limpo de tempos em tempos, então tudo isso tem que ser pensado no decorrer do sistema, mas é uma função útil e interessante de se utilizar. A pasta config é a pasta que contém os arquivos de configuração do nosso CI. Essa pasta config a gente vai mexer nela com uma certa frequência, porque a gente vai configurar muitas coisas aqui dentro antes de iniciar o nosso primeiro projeto. Não é assunto para agora, depois a gente vai apenas entender os principais arquivos da pasta config, tá ok? A pasta controllers é onde ficam os controllers do seu sistema. O controller é o C do MVC. MVC significa Model, View e Controller, para os que não sabem. Depois eu vou dar uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre MVC para que todos entendam do que se trata esse padrão de projetos. A pasta Core é uma pasta onde você pode estender funcionalidades do Core do CI. Então, por exemplo, temos a pasta Core dentro de System. Você não vai alterar aqueles arquivos lá dentro. Se você quiser adicionar alguma coisa ao seu projeto, você vai criar uma nova classe, vai estender a classe principal e vai armazenar aqui dentro de Application. Você não vai alterar os arquivos da pasta System. A pasta Errors é onde são armazenadas as páginas de erro do seu site, por exemplo, página não encontrada, erro de banco de dados, erro geral, erro de PHP. Então aqui dentro você pode personalizar as páginas e as mensagens de erro do seu sistema. A pastinha Helpers é se você quiser estender algum helper do CI ou então criar o seu próprio helper. Helper, lembrando, são ajudantes, são funções capazes de facilitar a criação de formulários, de páginas HTML e assim por diante. Então, helpers são ajudantes, são auxiliadores na tarefa de criação. A pastinha Hooks, não vamos entrar na questão Hooks, porque ela é um pouquinho mais complexa quando você trabalha com uma aplicação, mas entenda o Hook como uma interceptação de uma tarefa do sistema. Por exemplo, o seguinte, digamos que a sua aplicação ela se comunica com o banco de dados e retorna um resultado que vai ser exibido na tela. Então, um hook, por exemplo, seria um intermediário no meio desses dois processos. Por exemplo, antes de qualquer coisa ser efetuada no banco de dados, um hook seria acionado. Ou antes de mostrar qualquer coisa na tela, seria acionado um hook. Então, é um interceptador de um evento. E nesse interceptador você pode estar executando tarefas específicas conforme a necessidade. Não vamos entrar nesse contexto no nosso curso.
A pastinha Language é onde você vai colocar as traduções, caso você vá criar sistemas internacionalizados, multi-idioma, tá? Então a gente vai ver depois como que você coloca também a linguagem português do Brasil para mensagens, por exemplo, de validação de formulários e assim por diante. A pastinha Library são as bibliotecas, caso você queira estender alguma biblioteca do CI ou criar a sua própria biblioteca. A pastinha Logs, dependendo do nível de log de erro que você escolher na configuração, vai ficar armazenados os logs do teu sistema, por exemplo, todos os erros que acontecerem ou todos os eventos que forem acionados dentro do sistema. A pastinha Models é a camada, são o M do MVC, né? Então nos models vão ficar os arquivos que vão se comunicar com o banco de dados, que vão gravar arquivos XML, por exemplo, e assim por diante. Third party são arquivos de terceiros. Por exemplo, se você quisesse colocar aí, vamos imaginar um jQuery, vai colocar para carregar, então seria um arquivo third party, é um arquivo de terceiro. A real funcionalidade dessa third party ela é um pouquinho contraditória em várias linguagens. Entendo eu que sejam arquivos, bibliotecas de terceiros que podem ser implementados ao seu sistema. E a pastinha Views são as visualizações, as interfaces de sistemas, ou seja, a parte que o usuário vai ver lá na frente, a parte do site que a pessoa que estiver acessando vai visualizar. Então essa é a estrutura de pastas dentro de Application. Para encerrar essa questão dos diretórios, vamos voltar aqui no nosso diretório config e eu vou explicar rapidamente alguns dos principais arquivos que a gente vai estar mexendo aí quando a gente for desenvolver as aplicações. Depois dessa aula de hoje aqui sobre diretórios, eu não vou estar mais entrando nesses detalhes, então por isso que eu estou fazendo isso agora no início, explicando essa estrutura para que todos tenham esse conhecimento depois. Então aqui em config cabe um detalhe especial, uma atenção especial, desculpa, sobre esses arquivos aqui. Começando em ordem alfabética, o arquivo autoload.php é o arquivo que a gente vai utilizar para configurar bibliotecas, helpers e outros recursos do CI para serem executados, para serem carregados automaticamente quando o nosso sistema for executado. Então o autoload é o arquivo que vai carregar para a gente tudo que a gente precisa de maneira automática, caso eu não queira estar carregando essas bibliotecas, esses helpers, os models, por exemplo, de maneira manual em cada função onde eu for utilizar. Então é uma maneira de você carregar tudo automaticamente. O arquivo config.php é o arquivo principal de configurações, é nele que a gente vai configurar os detalhes principais e básicos da nossa aplicação. O arquivo database.php é o arquivo onde a gente configura os detalhes do nosso banco de dados. Então é aqui que a gente vai configurar o nosso servidor, o nosso nome do banco de dados, nome de usuário, senha, se você quer usar um prefixo de tabela e tudo mais. Então tudo isso você configura no database.php. Depois, outro arquivo que é muito importante também é o arquivo de roots.php. Esse arquivo roots aqui, ele é que vai definir, por exemplo, que é o início do meu sistema, qual que é a página inicial do meu sistema, onde que a rota de entrega de páginas é para ser executada. Então, esses aqui são os arquivos principais do config que a gente vai estar utilizando no decorrer das nossas aulas, tá ok? E para encerrar um pouco a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o padrão MVC. O MVC é o seguinte, deixa eu até ver se eu acho alguma coisa na web aqui para poder mostrar também para vocês. Então, eu achei aqui uma imagem que ilustra bem o padrão MVC para que a gente possa conversar e entender uns aos outros aqui durante o nosso curso. O padrão MVC ele separa a aplicação em 3 camadas, que é o Model, o View e o Controller. O Model é a camada que vai se comunicar com o banco de dados, por exemplo. Ele pode também, lógico, ao invés de se comunicar com o banco de dados, gravar um arquivo XML, vamos imaginar assim. Então, o Model é a parte que vai fazer a comunicação com o setor onde os dados estão armazenados, seja o banco de dados, seja arquivos, assim por diante. Vamos levar em consideração somente o banco de dados no nosso exemplo. Então, o Model é o que faz a interação com o banco de dados. O View
é a parte que mostra o sistema para o usuário, é a parte do rosto, a interface, a face do nosso sistema. Então, tudo que você visualizar quando você estiver na tela de um sistema é a view. E o controller é o cara que fica no meio desses dois aí, fazendo o envio das informações de um lado para o outro, de outro para um. Então o controller é o carinha que controla o fluxo de dados entre a view e entre o model. Vamos entender essa figura, essa imagem que eu achei na internet aqui, que vai ficar bem simples de vocês compreenderem o padrão MVC para a gente encerrar nossa aula de hoje, que tá chata pra caramba, só teoria, ninguém merece, né? Nessa imagem aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui o computadorzinho em cima é o usuário, certo? Então quando o usuário acessa um site, ele faz uma requisição, um request. Essa requisição ela é enviada para um controller, certo? Então o usuário entra lá, ele faz a requisição, essa requisição é enviada por um controller. Mas ele fez essa requisição através da onde? Através da view, certo? Então a view está sendo mostrada para ele. Ele clicou em algum botão lá, esse botão vai chamar uma ação do controller. O controller vai ver o que é para ser feito com essa requisição. Por exemplo, se é para salvar alguma coisa no banco de dados, se é para fazer login no sistema, se é alguma coisa nesse estilo. Então, o cara acessou a página, clicou num botão, ele acionou uma função do controlador, do controller. Esse controlador vai verificar se precisa alguma interação com o banco de dados, ele vai mandar os dados, ele vai validar os dados primeiro, vai tratar essas informações. Quando estiver tudo devidamente validado, devidamente tratado, ele vai mandar essas informações para o model. O model, por sua vez, vai processar o que o controller pediu, vai devolver a resposta para o controller. O controller vai ver o que o model devolveu, vai mandar esses dados para a view, que por sua vez vai aparecer lá na tela para o usuário. Então esse é o fluxo de dados, esse é o fluxo de informação do MVC. Então no padrão MVC, por exemplo, você nunca vai nunca vai mostrar uma mensagem na tela, por exemplo, dentro do controller ou dentro do model. Por exemplo, você tem a função de inserir dados numa tabela dentro do model. Se deu erro, você vai retornar uma mensagem de erro, mas você nunca vai dar um eco erro na inserção de dados, por exemplo, lá dentro do model. Não, você vai mandar uma mensagem para o controlador dizendo que deu erro. O controlador, por sua vez, vai reenviar essa mensagem para a view, que daí sim vai dar um eco erro, não sei no que, não sei o que. Então jamais você vai printar alguma coisa na tela nessas duas camadas. E jamais você vai, por exemplo, fazer uma validação de dados dentro da view. A validação vai ser dentro do controlador. Então essa separação de camadas é que o padrão MVC prega para que os projetos sejam feitos, sejam desenvolvidos de uma maneira mais separada as camadas dele, onde você, quando precisar editar alguma coisa, edita só o que precisa, o que realmente importa. Onde você não tem a mistura, por exemplo, de codificação com template, de template com interação com o banco de dados e assim por diante. Então o MVC ele é complicado de se entender assim num primeiro momento, mas é muito fácil de se trabalhar com ele. No começo você vai estranhar um pouco. Quem está vindo de programação orientada a objetos sem MVC vai estranhar um pouquinho. Quem está vindo de programação procedural vai estranhar bastante. Então é interessante que você entenda esse fluxo de informação e que você leia. Na Wikipedia tem muita coisa, fóruns especializados em programação tem muita coisa, existem livros muito bons sobre MVC. Então dê uma pesquisada, vá até uma biblioteca, leia algumas páginas de um livro lá, que você vai entender melhor do que com o Ricardo da Vida explicando para você aí numa linguagem mais informal, digamos assim. Mas basicamente é a separação do sistema em camadas, onde cada camada tem uma função específica e jamais essas camadas, uma vai fazer a função da outra. As três se completam para mostrar o sistema prontinho lá para o usuário. Então esse é o padrão MVC. Bom, depois de tanto falar para lá, falar para cá, podemos encerrar a nossa aula de hoje. Eu sei que ficou extensa demais, muito papo e pouca prática, até porque a gente não tinha nada ainda para fazer de prático. Isso a gente vai começar a partir da próxima aula.
Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma explicação que a gente passou aqui hoje, por favor, você pode postar seu comentário no nosso blog, está aparecendo aí no cantinho do vídeo. Não responderemos comentários em outros blogs, até porque essa aula não tem autorização para ser postada em outros sites. E não esqueça também de nos ajudar compartilhando essa aula em uma rede social aí, no Twitter, no Facebook, compartilhando aí, ajudando a divulgar esse trabalho. Muito obrigado a todos que, com muita paciência, me aguentaram até o final desses 20 minutos de teoria. E eu aguardo todo mundo na próxima aula, que a gente começa com a parte prática e daí não vai dar mais sono e vai ser muito mais interessante de acompanhar as aulas a partir de agora. Muito obrigado e até a próxima aula.